Olá, muito bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, trazendo um pouco da doutrina espírita para vocês, um aspecto muito importante que é trazer o laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. E a gente está tendo a oportunidade de trazer alguns textos bem curtinhos, psicografados, e que trazem algumas ideias interessantes, algumas discutíveis, algumas tratadas, e como somos os seus, não fugimos da polêmica de forma nenhuma. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante que Kardec nos levou chamado a ostentação. É até um texto muito diferente, que geralmente são dissertações, e não é uma dissertação nesse caso, é uma historieta muito parecida com as parábolas que Jesus, ou, como a gente pode dizer, estão ali na Bíblia, atribuídas a Jesus, e que trazem para a gente lições de moral muito importantes, muito interessantes e bastante necessárias. E podemos dizer que é uma parábola mais moderna, pois aí nós trazemos um aspecto do século XIX e que vale também para algumas questões no século XXI, hoje em dia, e que certamente valerão para outros momentos posteriores a neste momento em que este programa vai ao ar. Para começo de conversa, a gente pensa na ostentação sempre nessa riqueza, nessa de tentar mostrar algo um pouco mais do que aquilo que a gente costumava analisar. Contudo, a gente tem outras maneiras de demonstrar essa ostentação. E esse é um dos pontos interessantes que este tema acaba sendo analisado da melhor maneira a partir dessa historieta. Para começo de conversa, olha essa situação, vê se não lembra uma parábola bíblica. Começa um espírito Joinville Ami de Loire. Numa bela tarde de primavera, um homem rico e poderoso estava sentado em sua sala. Sorvia feliz o perfume das flores de seu jardim. Enumerava complacente todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. A essa lembrança não pôde impedir um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, disse ele, dei mais de 1.000 escudos para a obra essa pia. Lancei negligentemente uma nota de 500 francos na bolsa que me apresentava aquela jovem duquesa em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será muito grato por tanto bem que eu fiz. Ah, eu esqueci uma pequena esmola dada ultimamente a uma infeliz viúva com o peso de uma numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que certamente não é isto que me abrirá o céu. Gente, uma pausa. A gente tem, especialmente no movimento espírita, pessoas realmente de muitas posses. A gente tem pessoas que têm condições de fazer muito mais do que simplesmente doar e achando que isso, de certa forma, compensa estarem com essa riqueza acumulada, de alguma forma. Poderíamos fomentar escolas, poderíamos fomentar cooperativas, poderíamos fazer uma espécie de banco do povo para essas pessoas. Por que não temos essas iniciativas com pessoas tão abastadas dentro de um movimento que preza pela caridade? Porque, a rigor, na cabeça de muitas pessoas, a caridade é esmola. E aí, abrindo um pouco parênteses, a gente pega lá em O Livro dos Espíritos, pelo menos duas questões que eu gostaria de ressaltar. A primeira está lá na capítulo 11 da terceira parte da Doutrina das Leis Morais, que trata da lei de justiça, amor e caridade. E ali no texto Caridade e Amor do Próximo, nós temos a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Que, segundo os próprios Espíritos, é o ser que é considerado o mais elevado e serve de modelo para nós, conforme o próprio Livro dos Espíritos, na questão 625. E a resposta dos Espíritos, que até o pessoal traduz como BIP, BIP. Benevolência para com todos,
indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a partir dessa tríade, a gente conseguiria traçar que a caridade vai muito além da esmola. E o Kardec dá complemento. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Só que Kardec já coloca um patamar bastante amplo, que não é só dar a esmola. Às vezes é um ombro amigo que a pessoa precisa. Ela precisa de emprego, ela precisa de dignidade. Continua Kardec. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. É claro que essa categorização é meio forçada para os dias de hoje, porque afinal, se consideramos todos irmãos, a gente não tem inferiores, superiores ou iguais. Só temos iguais, pessoas com as quais a gente precisa lidar, porque todos somos irmãos. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um problema de classes sociais aí e de ganhos, e é claro, questões de formações que muitas vezes a gente tem também, que acabam também nos fazendo agir diferentemente. Uma pessoa que tem uma formação maior do que aquela que tem uma formação acadêmica não tão avançada quanto a nossa. E aí continua Kardec. Ela nos prescreve a indulgência porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Esse é um outro ponto muito importante, porque isso é o contrário do que se costuma fazer. E é nesse ponto que muitas vezes a gente acaba humilhando as pessoas. E aí Kardec ainda coloca: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensáveis. Se for pobre, como toda a gente que entende que não precisa preocupar-se com ela. E muitas vezes até colocá-la para trabalhar, porque afinal ela serve para isso. Se a gente puder botá-la para fazer esse serviço, só porque ela é pobre, tudo bem. Se ela o fizer por conta própria, melhor ainda. A gente dá até mais louça para ela lavar, dá mais coisa para ela limpar. Quando, na verdade, ela está fazendo, às vezes, isso de coração, que às vezes é a única coisa que ela pode fazer. E quando a gente olha casas espíritas, igrejas, no geral, a gente vê as pessoas humildes trabalhando dessa forma. E talvez as mais abastadas vão lá e pagam, bancam, como se não pudesse também fazer uma coisa mais simples. Enfim, a gente tenta fazer isso de uma maneira um tanto quanto equivocada, sem levar em conta exatamente essa necessidade da igualdade, ou entendimento de que não existe categorização dentro desse ambiente. Continua Kardec. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, esse é um dos pontos primeiros que Kardec ressalta sobre como lidar com essa questão de que a caridade não é só dar dinheiro para a igreja, não é só alimentar a situação do pobre. Muitas vezes nós estamos alimentando a miséria dessa forma. Mas é preciso, especialmente, uma coisa que eu peço ao movimento espírita, claro que minha voz é minoritária, mas dentro das nossas possibilidades, a gente fomentar maneiras de proporcionar dignidade, não apenas distribuir a bolsa, não apenas distribuir esmola. É algo que deve ser muito mais interessante, muito mais importante. E aí, na 888, Kardec pergunta: se deve pensar da esmola? E os espíritas respondem: o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco sem que haja para ele humilhação. E é importante a gente analisar isso, porque quando a gente olha para o projeto do Eduardo Suplicy, de você proporcionar a todo mundo uma renda mínima, isso evita exatamente essa situação. E incomoda muito, e eu acho muito interessante isso, que é uma coisa muito brasileira, de você colocar o Bolsa Família, a luta por justiça social, como algo incômodo. Reforma agrária, para quê? Para que isso? Sem teto, vagabundo. Sem terra, vagabundo. É isso como a nossa elite está, e podemos dizer
anticristão. Bom, devemos sim lutar para superar esses desafios, estimular que as pessoas possam superar isso. E por isso nós apoiamos não só esse projeto de renda mínima, como todo o auxílio para que as pessoas possam lutar, sobreviver, ter condições, até acesso ao necessário. Porque, afinal, tem muitas pessoas que têm muito supérfluo e não querem saber de doar o necessário. E aí continuam os espíritos a Kardec. Deve assegurar a existência dos que não podem atrapalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e de boa vontade de alguns. Devemos lembrar que naquela época não existia um serviço ou instituto de previdência social como nós temos hoje. Mas quando se tem um discurso liberal e que estimula as pessoas que elas devem ser empreendedoras, e você não recolhe o dinheiro da previdência social, você mata esse serviço que vai auxiliar as pessoas a terem acesso a essas condições. Então, a gente tem esse problema muito sério, essa distorção, quando não olhamos, por exemplo, que o dinheiro que vai para o imposto não é para atender aos luxos de um soberano, ele é para sustentar serviços. E quando se sonega imposto e vem dizer e vai sustentar uma obra social para atender as pessoas que poderiam estar sendo atendidas no serviço público de maneira decente, nós temos aqui uma distorção total, porque o serviço público deve servir e atender a todo mundo, inclusive as pessoas mais ricas. E diga-se de passagem, há atendimentos que nenhum serviço privado cobre, acaba indo para o público. Só que, é claro, as pessoas não querem demonstrar que estão no serviço público, que seria a princípio coisa de pobre. Se entendemos que o serviço público é para todos, então nós devemos entender que esse é o caminho, que aí sim teremos a verdadeira caridade, que aí teremos o amar ao próximo como a nós mesmos. E é claro, quem pode lutar para a aplicação correta do imposto, sem desvios, sem esses equívocos que foram cometidos durante tanto tempo e que continuam sendo cometidos quando, por exemplo, nós temos isenção de impostos para produtos de luxo e temos impostos pesados para a cesta básica. São algumas situações que, infelizmente, não são discutidas e que devem ser debatidas, devem ser colocadas e devem ter o dedo apontado para entendermos o que é realmente necessário. Será que o videogame é tão necessário quanto a vacina, quanto o remédio na farmácia dentro de um hospital, quanto o salário de um médico, de um professor, que se sacrifica para trazer o melhor para os seus alunos, para seus pacientes? E aí, Kardec pergunta, na 888A, dar-se-á reproveis a esmola? E aí, os espíritos respondem, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. E é claro que existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma historieta que tem a ver com uma personagem que desconfia que seja a Condessa Paula, que era uma pessoa abastada e que sabia das necessidades das pessoas, ou de algumas pessoas, e ia até lá, sem as vestes de luxo, exatamente para agir em prol dessas pessoas. E entendia que ali, naquele momento, a situação social não poderia ser diferente. Mas hoje, a gente tem condições de mostrar que é possível mudar essa situação. E aí continuam os espíritos. No caso, isso é um texto atribuído a São Vicente de Paulo. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira com que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele ensinou a não tisnar essa caridade com orgulho. E aí vem um ponto muito interessante. Nós, progressistas, costumamos ser acusados de que nós não temos obras de caridade, obras de assistência social. Se as pessoas que têm obras de assistência social declaram aos quatro ventos que as têm, elas ferem esse mandamento divino. A boa caridade, a verdadeira caridade é feita nas sombras, não é feita às claras. E se a pessoa tem uma obra
de assistência social, ela trabalha num dos pontos da caridade. E as pessoas que nos acusam ferem exatamente na indulgência. Pois, afinal, que obra de caridade é essa que tem que ser declarada? A verdadeira obra de caridade está aí. E nós, quando criticamos o movimento reacionário, o movimento conservador, não é no sentido de simplesmente manchar, é para chamar atenção e corrigir os erros. Não é para simplesmente ficar com raivinha, ou ter lá problemas de brilho na própria vaidade. Mas é para termos tempo de corrigir esses equívocos. E continua São Vicente de Paulo. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Não vos esqueçais de que o espírito, quaisquer que sejam o grau de adiantamento de situação, como encarnado ou na erraticidade, quer dizer, entre encarnações, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Ou seja, a gente tem alguém que está mais avançado na escala espírita, que está nos orientando, e é nosso dever orientar aquele que está precisando de orientações também. Essa é também um dos pontos da caridade, que é a lei divina. E aí continua São Vicente de Paulo. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. E nada melhor do que o próprio Estado fazer isso, por meio dos impostos que nós pagamos. Nada melhor do que nós mesmos indo lá e procurar fazer o nosso próprio ajuste, como, por exemplo, nós falamos do Banco do Povo, ou outras propostas aí, que vão fomentar a dignidade das pessoas que, por conta própria, sairão dessa situação difícil, já que não é possível, por enquanto, pensarmos em estruturas que vão mudar radicalmente a estrutura da sociedade. E aí continua São Vicente de Paulo. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior, seja para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis, sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Depois dessa página, voltamos para o texto, a ostentação, em que temos alguém que fala o seguinte: depois de toda aquela coisa do, digamos assim, ricaço, olhar e todo o bem que proporcionou às outras pessoas. E diz esse espírito: tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. Podemos dizer que é a voz da consciência, não é? E essa voz continua: é a única que Deus aceita. E eis a prova. No mesmo instante, a mão apagou o papel que ele tinha riscado com todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. E aí, esse espírito Joinville, Ami de Loire, diz o seguinte: não é, pois, a esmola feita com ostentação que é melhor, mas aquela que é feita com toda a humildade de coração. E mais do que a esmola, fica aqui o desejo, o pedido, para nós, espíritas, católicos, protestantes, budistas, todo mundo que acompanha o canal Paz e Bem, coletivos de esquerda, lutarmos para pensar em maneiras de tirar as pessoas da miséria. O voto é importante, mas a gente viu como a estrutura de Estado voltada para diminuir a miséria se desfez assim, ó, exatamente porque houve uma proposta, um projeto de destruição
todo e qualquer amparo social no Brasil. E a gente tem isso não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Tudo em prol de um sistema pavoroso, um sistema egoísta, um sistema destruidor, vampirizante, chamado capitalismo. Destruir o capitalismo ainda não é possível, mas a gente precisa, desde já, pensar em formas de fomentar a emancipação social, para que jamais pensemos em voltar a fazer esmola, ou pedir, ou fazer, doar. Assim teremos outros patamares e outras condições de pensar em formas de caridade, e que não seja simplesmente uma reprodução de modelos que levem, por exemplo, a um palestrante dizer, infelizmente, é um palestrante, escritor, médium de obras psicografadas, que uma pessoa que estava no Canadá, um casal, estava lá sem poder trabalhar na caridade que lá não tinha como fazer. Porque as pessoas, no geral, já estavam bem socialmente falando. Que horror, que falta de percepção, que falta de noção. Mas muita gente pensa assim. E essas obras sociais que existem hoje podem ser obsoletas, sim, se tivermos condições de ter outros patamares. E essas obras que ficaram servir para outras finalidades, para superarmos essa condição miserável em que a história demonstra que nós fomos colocados. Não é karma, pura e simplesmente. Não é como as pessoas costumam dizer também, um castigo divino, uma expiação. Antes de mais nada, nós temos uma elite egoísta, que quer viver no seu luxo, e, antes de tudo, mais nada, escravocrata. Mas não assume que a quer, mas luta e parabeniza quando se retiram leis trabalhistas, que tiram das pessoas, como retiraram nos anos 1960, a estabilidade do servidor privado. E hoje querem retirar do servidor público, porque, afinal, querem aproveitar para colocar as pessoas que são queridinhas delas. Então, a luta pela manutenção das leis trabalhistas, para o retorno para condições melhores de trabalho, também faz parte dessa questão que é a lei da caridade, que é permitir que as pessoas tenham aquilo que elas gostariam que as outras pessoas recebessem também. Fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fossem feitas nós mesmos. Essa deve ser a lei. E essa deve ser a determinação de todas as pessoas. E por isso também conclamo a políticos que provavelmente, se tiverem acesso a esse vídeo, se puderem compartilhar, também coloquem isso em pauta. Podem ter acesso de direita, que afinal de direita, no geral, pensem mais nos privilégios de quem está ali do lado. Mas, se pudermos lutar para podermos mudar essa situação, lembremos-nos sempre, o voto é o princípio, mas deve ir além disso, além da cobrança, além da fiscalização. Isso é participação política. E isso deve ser também o trabalho da parte da esquerda. E aí, em vez de ostentarmos números abjetos de miséria, em vez de ostentarmos que temos obras sociais atendendo milhares de pobres, vamos ostentar, sim, pessoas formadas, pessoas com condições de renda boa, pessoas que conseguem se alimentar diariamente, pessoas que estarão em condições melhores de vida, e aí sim entenderemos o verdadeiro significado de caridade. Lembrando, nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Temos lives todas as terças-feiras, analisando obras de nossas escolhas, e nesse momento estamos analisando o livro Espiritismo e Sociedade, Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação. E esse livro tem servido para reflexões muito profundas sobre como a gente pode mudar a nossa sociedade. Temos também aqui, no canal Paz e Bem, a Carla Pavão, falando de espiritismo, e temos uma parceira nossa, não é do Sejus, mas ela também é espírita, grandiosa também, trazendo para nós bastante reflexões, que a Dora Encontro aos sábados,
também no programa Paz e Bem, trazendo reflexões importantíssimas para as nossas vidas. E lembrando, se você puder colaborar com o canal Paz e Bem também financeiramente, vai ajudar não somente a manter o canal, como expandir a sua programação, como está acontecendo também aos poucos. E aí, para todo mundo, deixamos um forte abraço e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.